Fernando Alonso nunca tratou a saída da Fórmula 1 como definitiva, tanto que nos 2 anos em que esteve fora, 2019 e 2020, não passou nem mesmo uma temporada sem pelo menos testar um carro da categoria. E desde que voltou, é como se nunca tivesse saído, parece até melhor do que antes, com um desempenho até que ajudou a Aston Martin a se tornar vice-líder do Mundial. No embalo do que ele fez e do que ele está fazendo, a gente relembra hoje, aqui no Primeiro Stint, outros retornos de campeões mundiais. Alguns com muito sucesso, ótimo timing e outros nem tanto. Para você que gosta de automobilismo, essa é mais uma edição do Primeiro Stint, oferecida pela Porto, cuidando do futuro do automobilismo brasileiro por meio dos patrocínios ao Felipe Drogovic, ao Dudu e ao Fefo Barrichello e também a Aurélia Nobels. A Porto também leva esse conteúdo para você por meio do patrocínio à plataforma GoFest, da qual o Primeiro Stint faz parte. Muito bem, bora falar de campeões mundiais e de seus retornos. Se a gente pudesse escolher um caso que deu muito certo, acho que tanto eu quanto você optaríamos pelo mesmo nome. Estou falando do Niki Lauda. Superação talvez seja a palavra mais adequada para definir a carreira dele. Primeiro, por voltar às pistas pouco mais de um mês depois do gravíssimo acidente que ele sofreu lá em Nürburgring em 1976, quando já era campeão do mundo e buscava o segundo título mundial. Uma conquista que não viria naquele ano, seria do James Hunt, mas logo na sequência ele conquistaria em 77. Mas não foi só isso. O Lauda ainda arrancaria aplausos do universo do esporte a motor ao voltar, depois de aposentado, para vencer um campeonato mundial pela 3ª vez na carreira, agora pela McLaren. O piloto austríaco ficou parado por 2 temporadas antes de retornar à Fórmula 1 em 1982. Ele tinha 32 anos na época. Voltou assumidamente por causa de dinheiro, já que ele estava com investimentos bem altos na companhia aérea que havia montado, a Lauda Air, a coisa não estava fácil. Mas mesmo assim, ele estava com motivação em alta, De cara mostrou que não havia perdido velocidade, nem técnica, nada disso, tanto que venceu logo a 3ª corrida em Long Beach, nos Estados Unidos. O tricampeonato viria em 84 por apenas meio ponto em uma temporada amplamente dominada por ele e pelo companheiro de equipe Alain Prost. Aliás, aí está outro nome inspirador dessa lista. Bora falar dele, Alain Prost. Demitido da Ferrari ao final de 1991, antes mesmo do campeonato acabar, em função das críticas pesadas ao carro, o Prost não tinha mais lugar na Fórmula 1, pelo menos por um curto período. Mas não demorou até que ele fosse procurado pela Williams para ocupar uma das vagas do time para 93. Naquela altura, o piloto francês já estava com 38 anos de idade. Mas os 12 meses longe da Fórmula 1 não foram suficientes para interromper a trajetória vencedora do Prost. Muito pelo contrário, pilotando uma verdadeira obra de arte da engenharia automotiva, o FW15C, equipado com o imbatível motor Renault, o Prost não teve nenhuma dificuldade para sacramentar o seu 4º campeonato. Tornou-se assim, de forma isolada, o 2º maior campeão de todos os tempos na época, atrás apenas do pentacampeão Juan Manuel Fangio. Diante dos números e da pressão cada vez maior do Ayrton Senna para assumir aquele lugar, o carro da Williams, algo que ele mesmo, Prost, havia vetado no ano de 93, o Prost então acabou tirando o time de campo e se aposentou definitivamente ao final do campeonato. Embora estes sejam os 2 grandes cases de sucesso quando o tema é retorno à Fórmula 1, Lauda e Prost, é impossível não citar a volta em alto nível do Kimi Raikkonen após 2 temporadas afastado. Foi mais ou menos o que rolou com o Alonso agora, talvez em um grau ainda mais espetacular. O Kimi deixou a categoria em baixa, demitido pela Ferrari, e foi fazer rallies e corridas da NASCAR. Mas aí ele voltou em 2012 a convite da Lotus. Os resultados foram impressionantes, dignos do talento que o Kimi sempre teve e que andava esquecido em algum lugar. Em 2 anos pela Lotus, foram 14 pódios e 2 vitórias, alcançando a 3ª posição no Mundial de 2012, atrás apenas do campeão Sebastian Vettel e do vice Fernando Alonso. Quase quebrou a equipe, porque tinha um contrato que previa que ele podia ganhar 50 mil euros de bônus por cada ponto marcado. Ele marcou 390 em 2 anos, então você calcula aí, são quase 20 milhões só de bônus. Além de enriquecer para sempre, o desempenho dele atraiu de novo a atenção da Ferrari, que o recontratou após 4 anos da demissão, em mais uma dessas decisões malucas do time italiano.
Mas há também, claro, casos que entraram para a história pelo motivo contrário, retornos constrangedores de pilotos que por uma série de razões não conseguiram repetir o sucesso prévio. O mais recente foi o do Michael Schumacher pela Mercedes, a retomada da parceria entre o alemão e a montadora, pela qual ele correu antes de chegar à Fórmula 1, terminou infrutífera para os dois lados. Aos 41 anos de idade, depois de 3 campeonatos afastado, o Schumacher já não era mais o mesmo, vocês se lembram, e teve certa dificuldade para acompanhar o desempenho do companheiro de equipe Nico Rosberg. Ao final dos 3 anos de contrato, 2010, 2011, 2012, ele acabou entregando apenas um pódio. Podia ter largado na pole em Mônaco em 2012 e quem sabe até ter vencido a corrida, já que as ultrapassagens no circuito de rua são quase impossíveis. Mas apesar de ter sido mais veloz na classificação, ele tinha uma punição de 5 posições no grid que ele carregava da etapa anterior, em que ele bateu no Bruno Senna. Então essa manobra incompreensível acabou tirando do Schumacher o que poderia ser a última pole, por que não a última vitória dele na Fórmula 1. Aliás, esse tipo de erro vinha sendo bem comum nesse retorno do Schumacher. Ele errou muito, foi punido muitas vezes, se desculpou muitas vezes. Sem o desejo da Mercedes de renovar o contrato dele, já que o time foi atrás do Lewis Hamilton numa decisão acertadíssima do Niki Lauda, o Schumacher ainda se ofereceu para guiar pela Ferrari, onde ele tinha feito história, mas o time preferiu manter o Felipe Massa por mais um ano. Talvez valha a gente citar também o Nigel Mansell, né, que não voltou definitivamente, mas ele foi bem, substituindo o Ayrton Senna na Williams em 1994, um período complicadíssimo para a Fórmula 1 e para a Williams, e o Mansell conseguiu, inclusive, vencer. Aí depois fechou um contrato com a McLaren para 95, mas ele não cabia no carro. Olha isso, gente. Aí ele foi muito mal, acabou tendo resultados bem abaixo do esperado e parou de vez. E você, se lembra de outros retornos de sucesso ou fracassados na Fórmula 1? Deixa aí o seu comentário e participe com a gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você gostou, inscreva-se no canal e ajude a gente a chegar a cada vez mais fãs de velocidade. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima.